Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de aulas sobre corrente alternada, hoje analisando um circuito RC de primeira ordem, agora no domínio da frequência, olhando a resposta em frequência desse circuito. Partindo do circuito da última aula, que a gente tem um resistor de 100 ohms e um capacitor de 1 micro-ohm, a gente tem que fazer algumas alterações. A primeira é clicar com o botão direito em cima da fonte de tensão e adicionar aqui na parte de Small Signal AC Analysis, AC Amplitude 1, tá? De 1 volt de amplitude nessa análise AC, porque isso é equivalente a colocar um sinal do tipo E elevado a J ômega T. Segunda mudança que a gente precisa fazer é clicar com o botão direito aqui nas configurações da simulação, no ponto tran, etc., e trocar para a nossa análise AC. Então a gente quer aqui no Type of Sweep, Decade. Por quê? Porque em vez da nossa escala horizontal ficar linear, ou seja, a distância entre os pontos é unidade ou é sempre a mesma, aqui vai multiplicando por 10, de 10 em 10. Então, é como se fosse uma escala logarítmica. Tá? E a gente precisa escolher o número de pontos por cada década. Vou colocar aqui 100 pontos por cada década, começando na frequência de 1 Hz, parando na frequência 100.000 Hz. A gente pode escrever 100K. Então, vocês vão ver que já trocou aqui o parâmetro da nossa simulação. Então, agora, vamos em Simulate, Run. Para ficar melhor a visualização, vou em Window, Tile Vertically, e agora eu preciso escolher qual sinal eu quero olhar. Como a nossa entrada é sempre a mesma, porque aqui a gente vai analisar o módulo, tá, na frequência, eu só vou olhar a saída. E justamente por isso que a gente escolheu o módulo igual a 1, a amplitude igual a 1 na análise AC. Por quê? Porque se eu olhar só para a saída, na verdade eu já estou olhando para o ganho, porque a amplitude da saída dividido por amplitude da entrada, como a amplitude da entrada é 1, vai dar a amplitude da saída. Então, ao olhar a saída, eu já estou olhando o módulo do ganho. Aqui vemos dois gráficos, duas curvas. Essa que está na escala dB, na vertical, essa linha verde, que representa o módulo da saída, do Vout. A outra curva é a fase da nossa saída, a fase do Vout. Nós não estamos interessados na fase, então vamos ignorar essa curva e só vou concentrar a análise no módulo da nossa saída, na banda de passagem, que é a banda que vem até aproximadamente nessa faixa. Por quê? O que é a banda de passagem? É a banda onde há pouca ou nenhuma atenuação do sinal. O que é a banda de rejeição? É a parte da nossa curva que tem uma grande rejeição. E no meio do caminho a gente tem a banda intermediária. Alguns pontos que a gente consegue observar no gráfico, por exemplo, a nossa frequência de corte. Como é que a gente verifica a frequência de corte olhando para o gráfico? A gente pode clicar no Vout, ele já habilita o nosso cursor 1, e eu vou com o cursor 1 colocar até a magnitude esteja em menos 3 dB. Porque qual é a definição da frequência de corte de 3 dB? É a frequência em que a amplitude, ou no caso, o ganho de tensão
cai 3 dB em relação ao ganho da faixa de passagem. O ganho da nossa faixa de passagem, a gente colocar aqui no cursor, é 0 dB. Tá? Aqui está menos 500 micro dB, ou seja, 0 dB. Se a gente for, então, aqui, procurando o menos 3 dB, o mais próximo que eu vou conseguir chegar aqui com o mouse é aqui, ó, menos 3,0016 qualquer coisa, ou seja, menos 3 dB. E a frequência está em 1,5884 kHz. Como a gente verifica se essa frequência de corte bate com a teoria? Indo para a apostila, vemos que a fórmula para a frequência de corte é 1 dividido por 2π vezes R vezes C. Substituindo os valores do nosso circuito, R igual a 100 ohms, C igual a 1 microfarad, a gente tem que nossa frequência de corte é aproximadamente 1,6 kHz. Voltando lá para o nosso circuito, 1,588 kHz é aproximadamente 1,6 kHz. Ou seja, bate com a teoria. Conseguimos observar nesse gráfico um parâmetro que é muito usual em filtros, que é qual é a queda na banda de rejeição, qual é a atenuação na banda de rejeição a cada década. Então, como o nosso circuito fica com um comportamento linear na banda de rejeição, a partir de esse valor aqui, aproximadamente em 2 kHz, para a gente observar como se comporta essa queda por década, a gente precisa aumentar um pouco o parâmetro da nossa análise. Vou colocar aqui, então, em vez de 100K, vou colocar 10.000K. Simular novamente. Porque aqui a gente consegue observar agora esse comportamento por década. Então, vou inclusive botar 2 cursores, o cursor 1 em 10 kHz, o cursor 2 em 100 kHz. Então, dessa forma, a gente observa que a diferença entre a queda a atenuação do nosso sistema, a atenuação do nosso filtro em 10 kHz é menos 16 dB. Em 100 kHz, menos 36 dB. Ou seja, a diferença entre eles é menos 20 dB. Se a gente agora for comparar 1 MHz com 100 kHz, ou seja, uma outra década, a gente chega nessa mesma diferença aqui, ó, de 20 dB. Ou seja, esse nosso filtro, por ser de primeira ordem, ele tem uma queda na banda de rejeição de 20 dB por década. E como se comporta esse filtro se a gente aumentar o nosso capacitor? Então, aumentar o capacitor, por exemplo, em vez de 1 micro, vou colocar 1 mili. Colocando 1 mili, é um capacitor bem grandão. E observando na mesma faixa de frequência, a gente quase não observa a banda de passagem. Por quê? Porque esse capacitor ele é muito grande, então a constante de tempo dele é muito grande. Ou seja, a frequência na banda de passagem é pequenininha, menos de 1 Hz. Quando aumenta o capacitor, a nossa frequência de corte diminui. Se eu diminuir o capacitor, eu vou colocar 1 nano, vou simular novamente. O que acontece com o circuito é que a frequência de corte
ela chega mais para a direita. E chega tanto para a direita que nessa faixa de frequência que eu escolhi, a gente não consegue observar a queda de 20 dB. Por quê? Porque ainda precisa de mais décadas para a gente observar. Ou seja, observar os nossos filtros na frequência, ou seja, observar a resposta em frequência, como a gente escolhe a escala horizontal, né, a nossa faixa de frequência, vai depender do nosso circuito. É muito comum a gente observar a partir de 1 Hz até um valor, mas às vezes a nossa banda de passagem ela é tão extensa, a nossa frequência de corte está tão longe do 1 Hz que é melhor começar a análise de frequências maiores. Tudo bem? Então vamos fazer a mesma análise em vez agora de um circuito RC, um circuito RL também de primeira ordem. Então vou remover aqui o nosso capacitor, vou adicionar um indutor, e o indutor, vocês estão vendo que ele é maior do que o capacitor, então vou precisar cortar também aqui o fio, vou adicionar o nosso indutor, colocar o nosso fio, e agora vou simular com que valor do indutor. Vamos para a nossa apostila, utilizamos um indutor de 10 mH. Então, vou colocar 10 mH, simulando novamente o nosso circuito, observando a curva verde, ignorando a curva de fase, que a gente observa que tem o comportamento dual do outro circuito. Por quê? Porque esse circuito ele é um passa-altas, ou seja, a banda de rejeição fica entre 0 Hz e a nossa frequência de corte. Que, de novo, vamos observar experimentalmente como a nossa banda de passagem tem ganho 0 dB. Procurando aqui com esse mouse. Mais perto que eu chego é em 1,5658 kHz. Olhando lá na apostila, também é aproximadamente 1,6 kHz, que aqui também é aproximadamente 1,6 kHz. Ou seja, aqui temos a teoria e a simulação batendo certinho uma com a outra. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Encerro aqui a aula sobre simulação de filtros de primeira ordem. Falamos um pouquinho sobre um filtro passa-baixa, falamos sobre um filtro passa-altas, agora observando a resposta em frequência. Dessa forma, usando esses mesmos princípios, a mesma forma de análise, a gente pode analisar circuitos de ordem maiores. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.